Hoje é segunda-feira e é o Dia Mundial de falar sobre trabalho, sobre carreira. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui no episódio de hoje da Jornada do Bem-Estar. Falar sobre carreira é falar sobre um aspecto muito importante da vida humana. Afinal de contas, nós passamos cerca de um terço do nosso tempo trabalhando. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre carreira e qualidade de vida. E vamos falar também sobre alguns conceitos muito atuais em relação à gestão de carreira, especialmente no que se refere ao cenário brasileiro. Meu nome é Ana Moraes, você já me conhece. Eu estou aqui no canal falando sobre educação, trabalho e desenvolvimento. E gostaria que você apoiasse o canal assinando, comentando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você achar que tem interesse nesse tópico. Vamos lá, falar sobre carreira é falar sobre trabalho, sobre emprego, especificamente a partir de uma ótica da produtividade, né? Como é que a gente produz a nossa existência, como é que a gente se sustenta, como é que a gente sustenta a nossa família. E a carreira profissional, ela é muito importante nesse aspecto, né? Porque a carreira profissional, ela precisa ser cada vez mais bem gerenciada, desde o início da carreira até o momento em que a gente parte para uma transição, para um plano B de carreira, e eu vou falar um pouco sobre isso aqui também. Então vamos lá, vamos falar sobre carreira profissional hoje, na atualidade, pensando que antigamente a gente tinha, né, um plano de carreira nas empresas. Quando a gente entrava numa empresa, sobretudo quando a gente acumulava ali uma posição gerencial, um cargo executivo, sempre existia um plano de carreira para a gente, né? Isso foi mudando nos últimos 20 anos para cá, e hoje é muito natural que esse aspecto, né, da gestão de carreira, o plano de carreira, tenha se tornado cada vez mais uma responsabilidade individual, mais de cada pessoa, de cada profissional, do que da própria empresa. Então, hoje em dia é raro uma empresa ter um plano de carreira específico, né, a não ser ali para cargos executivos. Geralmente esse plano de carreira ele não ultrapassa ali os 4 ou 5 anos. Então, é importante que cada profissional desenvolva essa habilidade de gerenciar a sua carreira e de olhar para a carreira a partir de um aspecto muito mais pessoal, né, e das decisões. A carreira precisa estar sob seu controle, muito mais sob o seu controle do que sob o controle da empresa ou da organização que você trabalha. Então, ao invés de esperar que a empresa tenha um plano de carreira para você, é muito melhor você começar a investir na análise e gestão da sua carreira desde já e não esperar que a empresa eventualmente venha te oferecer um plano de carreira, porque isso tem ficado cada vez mais raro. Por que é que isso vem ficando raro? Primeiro porque existe, claro, aí um movimento de globalização, né? Existe também picos de turnover muito altos, né? A gente também está passando por severas mudanças na estrutura laboral mundial, né? Globalmente falando, o trabalho vem mudando muito nas últimas décadas, e isso, claro, empurrou para os profissionais essa responsabilidade, né, de cuidar e de gerenciar a própria carreira. Então, o plano de carreira é muito mais uma responsabilidade pessoal do que empresarial, do que corporativa. Claro, salvo ali cargos executivos, como eu disse há pouco, que a própria empresa se preocupa de oferecer um plano de carreira, até mesmo para poder segurar o executivo, né? A posição executiva também tem certas peculiaridades, né? Ela não é facilmente substituível, né? Você não tem um replacement imediato quando sai um executivo da companhia. Geralmente a empresa tem mais dificuldade de substituir aquela pessoa, né? É diferente de cargos ali da base, né? Da pirâmide corporativa, né? Que tem um turnover muito alto, mas também tem um replacement muito rápido, né? Porque são funções de menor complexidade. A função executiva é uma função de maior complexidade, portanto, ela, no geral, tem mais tempo, exige mais tempo para poder haver uma substituição. Bom, então, o que é a carreira? A carreira é toda a nossa trajetória profissional, desde ali a nossa primeira entrada no mundo do trabalho. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito da expressão mercado de trabalho, eu gosto muito mais de falar de mundo do trabalho, né? Então, quando a gente entra na primeira empresa, no nosso primeiro emprego, já é o momento de pensar a carreira, né? A partir de uma ótica de que a carreira precisa estar sobre a gestão do profissional, né? E que a gente precisa pensar nessa carreira ao longo das décadas futuras, dos anos futuros, e não esperar apenas que a empresa ou as empresas tenham uma solução para essa equação laboral, né? Então, nesse contexto, surgem vários aportes, várias possibilidades de gestão de carreira, de aprimoramento de carreira.
Claro, né, passando ali pelo curso superior, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, a carreira acadêmica especificamente, mas também existem outras formas, né, de aprimorar a carreira, né, através de cursos livres, imersões, vivências, programas exclusivos para executivos, imersões, jornadas C-level para pessoas que estão investindo aí numa carreira executiva de alto escalão e etc. E nos últimos anos no Brasil se popularizaram duas possibilidades de aporte de carreira, se popularizaram bastante, né, que ficaram muito conhecidas. Uma é o coaching, que rapidamente se esgotou, né, terminou sendo ali muito popularizada, e nessa popularização também a própria figura do coaching também passou por um processo de desvalorização e de popularização que, infelizmente, em muitos casos, o que a gente observou é que caiu muito a qualidade. É tanto que você tinha um número de coaches gigantesco 8, 10 anos atrás, e hoje poucos profissionais também se arriscam a se autodenominar como coaching, né? Porque a figura do coaching caiu em descrédito, né? Porque se percebeu que a forma como era abordada não trazia impacto de carreira para os contratantes, para os profissionais que contratavam o coaching. E aí também surgiu a mentoria, né? Que eu vou falar aqui hoje sobre essas duas abordagens, né? A mentoria surgiu também nesse contexto, né, de dar um up na carreira, né, uma forma de trazer substância para a trajetória profissional, principalmente ali para pessoas que tinham já o seu próprio plano de carreira desenhado, desenvolvido, pensado, né? Então eles recorriam ou a uma formação acadêmica que leva mais tempo, demora mais para trazer resultados, até pelo próprio tempo acadêmico regulamentar que existe no Brasil, ou recorriam também ao coaching e à mentoria, né? Bom, vamos trazer logo aqui de imediato uma distinção, né, para o que é coaching e o que é mentoria. O coaching, ele é muito mais focado no desempenho. Até a própria palavra técnico, né, ele tem a ver com orientações instrumentais, né? Ele foca no desempenho imediato, na performance do profissional. Não é um tipo de recurso que você possa lançar mão para pensar o estratégico necessariamente, né? Geralmente o coaching está focado num período mais curto de tempo, ali entre 1 e 2 anos, e ele está muito mais focado nas habilidades técnicas, né, do profissional. Por quê? Porque ele tem a ver com o desempenho, né, com a performance, com a entrega de metas, com a entrega de resultados, com o trabalho voltado para os objetivos organizacionais e os objetivos também da função que aquela pessoa está alocada. Então, o trabalho do coaching é muito importante nesse aspecto, né? Claro, uma vez você buscando um coaching de confiança, uma pessoa que tem realmente um background, que tem uma experiência, tem uma formação e que tem condições realmente de ser um treinador eficaz, né? Não adianta você contratar um coaching que não tem nenhuma experiência laboral na sua área, né? Então, o coaching, ele é isso, né? Ele é focado no desempenho, na performance, e ele, no geral, deveria, pelo menos do ponto de vista teórico-acadêmico, deveria ter esse aporte teórico e técnico científico para aquela ocupação. O coaching, necessariamente, ele deveria vir com uma experiência na área de atuação ali da pessoa que está contratando o coaching, né? Então, foi uma experiência que teve muita projeção no Brasil, mas que também se esgotou muito rapidamente. E aí, o que é que surgiu no lugar do coaching? Surgiu a figura da mentoria, né? Surgiu a figura do mentor, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando você passa ali, né, do nível operacional para o nível profissional e executivo, o nível da gestão, muitas vezes o técnico não é mais tão importante, é muito mais importante você desenvolver habilidades e competências que estão muito mais ligadas ao estratégico, que estão ligadas a um pensamento organizacional, a um pensamento global estratégico para a organização, e nem sempre a técnica, o trabalho especializado, ele é determinante. É muito mais determinante você ter habilidades e competências, por exemplo, como a liderança, o pensamento crítico, o trabalho em equipe, né? A capacidade de resolver problemas complexos, a criatividade, né? E ali a mentoria chega para dar suporte para essa pessoa que está numa posição geralmente de gestão e executiva, para desenvolver essas habilidades que são mais refinadas, são mais sofisticadas, que não são habilidades puramente técnicas, né? Então, daí a gente consegue perceber rapidamente a distinção, né, entre o coach e a mentoria.
A mentoria tem se popularizado muito no Brasil, hoje já existem grandes programas de mentoria. Eu, particularmente, recomendo aqui alguns cuidados que eu vou comentar com vocês, mas você tem desde mentorias com altos executivos, né, executivos de C-level realmente, que tem toda uma trajetória, uma experiência e uma formação, mas você também tem outras possibilidades, né, às vezes em função dos custos, né, a empresa ou o trabalhador, o profissional, recorre, por exemplo, a uma mentoria em grupo, que pode não ser tão efetiva do ponto de vista do resultado final. Por quê? Porque você dilui muito ali as abordagens do mentor, né? Mas o que é o mentor? O mentor é uma figura que vai olhar para a sua carreira, para a sua trajetória profissional, para a sua formação acadêmica, e ele vai trabalhar para potencializar essas competências e habilidades que são muito mais do nível estratégico. Então, o mentor ele não se preocupa, por exemplo, se você tem conhecimento técnico, porque, a rigor, você só vai para uma mentoria quando você tem uma robustez técnica, né, um amplo conhecimento que já é consolidado, e você vai ali para desenvolver outras habilidades e competências que são muito mais refinadas, muito mais sofisticadas, que estão ligadas muito mais a uma gestão mais estratégica de uma área ou negócio. Então, o papel do mentor não é dar instrumental técnico, teórico nem científico. Tá? O papel do mentor é olhar para a alta gestão, né? Para a estratégia e, ao mesmo tempo, olhar para a carreira, né? Para a trajetória de carreira daquela pessoa, para poder fazer uma mentoria de alto impacto realmente. E quais são os cuidados, né, na hora de pensar numa mentoria? Né? Primeiro, você tem que procurar uma pessoa que tenha realmente um grau de contribuição para desenvolver esse lado, essa dimensão mais estratégica, um pensamento mais sistêmico, um pensamento mais voltado para a estratégia e a gestão organizacional. Né? Você deve procurar uma pessoa que tenha um raio de influência, né, não só na sua área específica, mas que tenha um raio de influência para desenvolver essas habilidades, né? Podendo indicar caminhos ali para um aprimoramento, um nível de aprimoramento constante e muito sólido, muito profundo, muita robustez, muita qualidade do processo de mentoria, para que isso realmente faça diferença na carreira executiva da pessoa, né? Outro aspecto importante é você pensar, né, como escolher um mentor. Quem é que você vai escolher um mentor? Em primeiro lugar, precisa ser uma pessoa que você tenha uma relação de confiança, que você possa construir uma relação de confiança muito grande. Logo, muitos programas de mentoria dentro da própria empresa não são muito efetivos porque o mentor ele tem ali um trânsito, né, e uma relação com seu gestor direto, mesmo que seja um mentor que seja de outra área, mas de todo jeito ele está dentro da corporação, participa das mesmas reuniões de diretoria, e nem sempre isso facilita o processo. Por quê? Porque termina que a pessoa que está sendo mentorada fica insegura com relação a externalizar suas reais preocupações de desenvolvimento e também para sinalizar quais são os seus pontos fracos. Por isso, muitas vezes é melhor recorrer a um mentor de fora da organização, com quem a liberdade de diálogo e a confiança podem ser mais facilmente estabelecidas. Então, esse é um cuidado muito importante, né? Outro cuidado é que o mentor, ele não vai ser um professor para você. São posições completamente diferentes, né? O trabalho do mentor é muito mais olhar para o seu espectro de carreira, para toda a trajetória e identificar ali pontos frágeis para robustecer através da mentoria dele. Seja do ponto de vista da gestão, né, da gestão de carreira, seja do ponto de vista do networking, seja arena política dentro da organização, seja o desenvolvimento de habilidades e competências muito sofisticadas e muito profundas que precisam ser olhadas com bastante atenção para que o mentor realmente consiga fazer esse trabalho. Então, é um cuidado importante, né? Outros cuidados importantes é o tempo que você vai ter disponível para acessar essa mentoria. Muitas vezes mentorias ali de 30 minutos não são suficientes, porque você termina nem conseguindo abordar em complexidade e profundidade os temas que realmente precisam ser desenvolvidos, né? Dentro da construção da relação de confiança, muitas vezes você tem uma, duas, três, quatro sessões. Na quinta sessão de mentoria é que o mentorado vai dizer, olha, realmente a minha preocupação é X ou é Y, e aí só então é que o mentor consegue atuar sobre esse cenário que o mentorado passa, né? Finalmente, um aspecto e um cuidado importante na hora de escolher uma mentoria, além de escolher com calma um mentor de qualidade que possa realmente trazer essa contribuição, é pensar em qual é o momento de carreira ideal para essa mentoria, né?
Muitas vezes eu já tive mentorados que até eu falava assim, olha, não é o momento ainda de você fazer uma mentoria, porque você vai perder tempo, porque você não tem lastro profissional ainda. Você precisa ter aí pelo menos uns 3 anos de atuação profissional para poder entender profundamente como é que funciona aquele segmento, aquela área de atuação, e só depois então você buscar um mentor. Por quê? Porque senão você não tem instrumental, você não tem base, não tem lastro, né? Como a gente diz assim, não tem estofo para poder receber a mentoria. Então, a experiência profissional, não só acadêmica, mas a profissional, ela é muito importante. E o momento de carreira também precisa ser um momento realmente útil e decisivo para que a mentoria traga realmente esse efeito aí e o impacto de carreira que ela pode realmente oferecer. Senão vai ser você gastar um recurso ali, né, de mentoria, um tempo financeiro, energia e tudo mais, sem poder aproveitar efetivamente os resultados possíveis de uma mentoria se você tiver num momento de carreira equivocado, né? Quais são os momentos de carreira bons para pensar numa mentoria? Primeiro, uma vez consolidada a sua trajetória profissional, com pelo menos 2 ou 3 anos, no mínimo 3, tá, gente? Eu recomendo 3 anos ali de trajetória profissional no segmento. É um bom momento de você olhar para a mentoria, porque a mentoria vai te dizer, olha, teu plano de carreira vai por aqui ou vai por ali, olha essas oportunidades X, olha o mercado, analisa o mercado interno, regional, nacional, internacional, e aí a mentoria pode, inclusive, direcionar você para uma carreira internacional, se você já estiver preparado, ou para uma atuação regional ou nacional também, se você já estiver preparado, ou se a empresa oferecer essas possibilidades estratégicas. Às vezes a mentoria também chega no momento de carreira, que é o momento da mudança de empresa, né? Quando você vê que não tem mais plano de carreira para você na empresa que você está e você considera a possibilidade de ir para uma outra empresa do mesmo ramo, ou seja, ir para um concorrente, ou porque você está prestes a receber uma boa oportunidade, uma boa proposta de trabalho, e isso a mentoria pode ser muito bom para você criar essa nova adaptação junto a uma nova empresa e fazer uma transição suave, satisfatória, sem nenhum abalo de carreira, né? Outro momento de carreira bom também para contratar e pensar numa mentoria é o momento de transição de carreira. Gente, muita gente confunde transição de carreira com mudança de setor. São duas coisas completamente diferentes, tá? A transição de carreira ocorre quando você muda de grau de atuação dentro do seu segmento, né? Simplesmente você sair da área, por exemplo, médica para a área de construção civil, se você vai na mesma faixa de função, não tem nenhuma transição de carreira, tá? É somente mudança de segmento, né? Mudança de área de atuação, né? A transição de carreira ocorre quando você está trabalhando nesse nível aqui e você muda para um nível mais complexo, geralmente acima, obviamente, né? Por exemplo, você está no nível operacional e você vai para o profissional. Você está no nível profissional e você vai para o nível gerencial, o nível estratégico. Aí sim a gente está falando de transição de carreira, porque aí a transição de carreira tem uma mudança da complexidade da função que você executa. Se você é gestor no setor bancário e vai para o setor de saúde, não é transição de carreira, é somente mudança de setor. E a transição de carreira, de fato, muitas vezes ela exige uma mentoria, porque aí você vai poder dialogar com uma pessoa que tem mais experiência do que você, que tem mais bagagem, que tem mais background, que pode te ajudar nessa transição de carreira, né? Apoiando você no desenvolvimento de outras competências mais sofisticadas para aquele nível de maior complexidade que é a que você vinha executando até então. Então, por exemplo, sempre que uma pessoa é promovida, né, de analista para gerente, para coordenador, por exemplo, é importante ter uma mentoria para poder a pessoa conseguir mais substância ali e mais subsídios para poder entrar nesse nível de complexidade mais avançado. Então, é um outro momento também de carreira que é muito importante também. Bom, finalmente, a mentoria pode ser também muito útil para quem está já prestes ou planejando fazer ali a ativação do seu plano B de carreira. O que é plano B de carreira? Geralmente, o plano B de carreira ocorre quando a pessoa sai da CLT para se tornar uma empresa, se tornar um PJ, ou quando a pessoa, por exemplo, se aposenta. São apenas exemplos aqui, né? O vídeo, como ele tem a proposta de ser curto, não dá para você aprofundar demais, né? Mas, por exemplo, você trabalhou 40 anos na área de compliance, na área do direito, e você agora quer montar o seu próprio escritório. É um bom momento de ter uma mentoria. Precisa ser uma pessoa realmente com uma bagagem muito grande,
com uma qualidade, uma robustez profissional que possa efetivamente dar essa contribuição, né? Ou então você trabalhou a vida inteira como funcionário público e agora vai empreender, vai ter o seu próprio negócio. São mundos completamente diferentes e você, se tiver uma mentoria de negócios, pode ser muito útil para poder você fazer uma transição suave e poder realmente implementar um negócio minimizando riscos, né? Então, esses são os momentos de carreira que são muito importantes para poder você conseguir uma mentoria que realmente seja efetiva e que traga uma contribuição bacana para a sua carreira. Tem muitos outros aspectos também, né, que são importantes de se considerar em relação à carreira profissional e à qualidade de vida. A mentoria pode ajudar nesse aspecto também. Quando existe um balanceamento inadequado ali entre as várias dimensões, a mentoria ela pode chegar também para apoiar o momento profissional e laboral, deixando que a pessoa tenha mais tempo para dedicar às suas outras áreas da vida, né? Observando ali, né, o tempo presente e o futuro e quais são as trajetórias de carreira possíveis, né? Às vezes o mentor, ele tem uma visão mais larga e ele consegue sinalizar com mais acurácia quais são as possibilidades de trajetória de carreira para aquele profissional que está sendo mentorado ali. Bem, essa era a ideia do vídeo de hoje, falar rapidamente um pouco sobre esses aspectos aqui, né, da mentoria e da carreira, né, profissional e como que isso transita ali, né, como é que a gente transita nesses mundos e espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse nessa área também. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esses tópicos. Até a próxima.